Porque Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos, no versículo 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro fazer, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado em que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que Paulo fala a respeito de uma luta interior, de uma guerra interior que é travada entre carne e espírito. A nossa carne, ela diariamente, ela se curva, ela se inclina ao pecado. Ela faz com que nós desejemos pecar, ela faz com que nós desejemos fazer coisas que se opõem ao Espírito de Deus, que se opõem à graça salvadora de Jesus Cristo. Mas o nosso espírito, todavia, está ligado ao Espírito de Deus e ele clama por mais de Deus, ele clama por se colocar na posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ele clama por resistir ao pecado, por enfrentar o inferno com todas as suas artimanhas e assim proclamar o evangelho da salvação. A verdade é que a nossa mente ela anseia por Cristo no momento em que nós temos o primeiro contato com Ele, mas a nossa carne ela permanece tentando nos puxar abaixo, nos trazer para baixo, evitando que o nosso encontro com Cristo seja cada vez mais profundo, ao ponto de que nós vamos cada vez mais nos encontrando, conhecendo o coração de Deus e nos enchendo da presença do Espírito Santo. A realidade é que isso nunca vai deixar de acontecer. Essa luta entre carne e espírito ela será não eterna, mas até a volta de Jesus, até o dia em que nós nos encontrarmos com Deus no paraíso, onde nós nos encontrarmos com Deus na grande Canaã celestial. Até esse momento, até o momento da nossa volta ao Senhor, da nossa restauração em Cristo, nós estaremos lutando contra a lei do pecado. O pecado ele é sorrateiro, o pecado ele é sagaz, e ele é silencioso. Ele não entra de uma vez, ele entra aos poucos. Diariamente nós temos uma luta interior, onde nós vamos tentando desconstruir aquilo que o pecado vai tentando construir, para que nós futuramente venhamos a cair. Só que quando nós olhamos nesse texto, nós vemos um homem de Deus, o apóstolo Paulo, uma pessoa que é referência entre muitos cristãos, e eu me ouso dizer entre todos, porque foi um homem que teve um encontro com Deus, uma conversão genuína em questão de horas. E o que aconteceu com Paulo não permitiu de forma alguma que ele fosse um homem puramente perfeito, aonde não havia nele nenhuma falha, aonde não havia nele nenhuma dificuldade. Quando você começa a ler as cartas de Paulo, quando você começa a ler os textos que Paulo escreveu, muitas vezes você percebe, às vezes até de uma carta para outra, você percebe uma variação de humor, você percebe ele mesmo dizendo alguns de seus defeitos, algumas de suas falhas, e ele mesmo reconhece, como nesse texto, que luta diariamente contra o pecado, porque no seu coração ele deseja fazer o bem. Isso está escrito aqui na palavra de Deus, no versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. No versículo 19 do capítulo 7 do livro de Romanos, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É uma luta diária,
É uma luta em que nos encontramos diariamente tentando vencer o pecado, tentando vencer as dificuldades da vida. E isso só pode ser vencido de acordo com a presença do Espírito Santo, que nós devemos buscar e nós devemos ansiar. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos vencer o pecado. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos nos encontrar com a presença de Deus, porque é Ele o nosso Consolador, é Ele que vem para ser o nosso amigo fiel, é Ele que vem para ser o nosso amigo íntimo, e assim não nos permitir sermos órfãos, porque no momento em que Jesus diz: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. E ele ainda diz mais: o Espírito que o mundo não pode receber. Querido, deixa eu te dizer uma coisa nesse dia. Não pense que porque você erra, que porque você falha, Deus vai desistir de você. Que porque você erra, porque você falha, o Espírito Santo não lhe quer mais, Deus não aceita mais você, que Deus já não aguenta mais o seu pecado. Deus te ama hoje do mesmo jeito que te amava ontem, do mesmo jeito que te amava há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, do mesmo jeito que Ele te amou lá no madeiro, em cima daquele madeiro na cruz, quando Ele foi crucificado por você. Ele ainda te ama do mesmo jeito. E o fato do seu pecado acontecer não faz com que Deus deixe de te amar. E não se sinta assim, porventura, indigno de buscar a presença de Deus e de tentar se encontrar nele, porque o pecado vai ser vencido mediante ao Espírito Santo, que vai fazer morada no teu ser e vai mudar a tua vida. Então busque a presença do Espírito Santo e não permita que Satanás lhe acuse, porque você tem um advogado que advoga por você todos os dias ao lado do Pai, à direita do Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Satanás chega diante de Deus para te acusar, lá está Jesus, com as mãos marcadas pelos cravos, dizendo: eu paguei o preço, eles são meus. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra e fique cheio da presença de Deus, em nome de Jesus.